Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações denuncia à CPI da telefonia a falta de equipamentos e segurança para o exercício da atividade. Deputados debatem sobre o marco regulatório civil da internet que deve ser votado amanhã na Câmara. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anuncia o lançamento de um livro contendo o regimento interno das câmaras, a lei orgânica das cidades e a Constituição Estadual. Deputado Sinésio Campos acompanha o início da pesquisa de potássio na comunidade Arari, em Itacoatiara. E mais, Marcos Rota lança a campanha de Olho na Validade. Boa noite. Falta de telefones públicos e de equipamentos que garantam a eficiência no serviço e a segurança do trabalhador. Essas foram as principais denúncias apresentadas pelo Sindicato de Trabalhadores em Telecomunicações no segundo dia de oitivas da CPI da telefonia. Além do Sintel, a Ordem dos Advogados do Brasil também prestou esclarecimentos. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, Sintel, Lacida Mata, trouxe à oitiva a realidade da categoria no Amazonas. Segundo a presidente, os mais de 3.000 prestadores de serviços contabilizados pelo Sintel trabalham de forma precária. Falta de equipamentos e material tem contribuído para a má prestação do serviço no estado. Infelizmente o trabalho em telecomunicação está passando por uma situação muito difícil, porque houve uma privatização no seu setor, houve uma redução do quadro, houve uma cobrança muito grande de metas, de realização de tarefas, que o trabalhador às vezes nem sempre ele tem as condições necessárias para realizar. Assédio moral muito grande nas empresas, questões de trabalho, os acordos coletivos cada dia mais complicados de a gente conseguir melhorias, né? Então tudo é urgente, quando é para cobrar do trabalhador tudo é urgente, mas as empresas não estão tendo um olhar responsável nessa área. O vice-presidente da OAB Amazonas se mostrou preocupado com a condição da categoria. Marco Aurélio Choi espera que o poder público possa tomar alguma medida para o problema. Nos deixou bastante preocupado essa questão dos trabalhadores, né, do setor de telefonia, como relatado pela presidente do sindicato, né? Na verdade, nós pugnamos para que os órgãos públicos da administração direta deixem de contratar serviços de telefonia com entidades que desrespeitam os direitos dos trabalhadores, né, que não respeitam as normas de segurança dos trabalhadores. Essa também é uma preocupação que a Ordem dos Advogados vem exteriorizar. Um outro assunto abordado neste segundo dia de oitivas da CPI foi a falta de telefones públicos, principalmente no interior do Amazonas. O relator da telefonia fixa, deputado Sidney Leite, disse que 40% dos aparelhos não funcionam no estado. O parlamentar pede o uso da lei de universalização por parte das operadoras, sobretudo nas áreas indígenas do estado. Hoje, a lei que trata da universalização da comunicação, ela garante telefones públicos em comunidades onde tem escola e comunidades indígenas. Infelizmente, isso não ocorre no estado do Amazonas. Essa meta é até 2015 e hoje as comunidades onde tem telefone público, ela passa boa parte do tempo. Durante um ano fica 6, 7, tem comunidade que fica 8 meses sem telefone funcionando. E o que é importante, a informação que ela nos passa, que boa parte dessa manutenção, para não dizer a totalidade, é terceirizada. E que não tem a comprovação da qualidade desse serviço, porque nós recebemos inúmeras denúncias que quando da realização dessa manutenção, tem locais que não se passam 10 dias e o telefone volta a dar problema novamente e fica mudo. Diante da precariedade de infraestrutura dos serviços de telefonia no Amazonas, o presidente da comissão, Marcos Rota, disse responsabilizar as empresas por essa situação. Está muito claro para todos nós que existe uma ganância por parte das operadoras de telefonia fixa, móvel e internet. Aliada a esta ganância, a falta de infraestrutura na capital e no interior do estado, e soma-se tudo isso à falta de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações. Nós vamos, através da Assembleia Legislativa, promover, sem dúvida alguma, o maior e mais completo relatório a respeito da precariedade desse serviço. E nós vamos também, através do trabalho dos relatores,
a incriminar ou responsabilizar aqueles que permitiram que a situação chegasse nesse ponto caótico que nós estamos presenciando hoje. Marcos Rota disse ainda que oficializou junto ao Ministério Público Federal que a Agência Nacional em Telecomunicação, a Anatel, suspenda a comercialização de novas linhas e produtos telefônicos das operadoras. Para o parlamentar, existe uma venda indiscriminada dos serviços no Amazonas. No terceiro dia de oitiva, a CPI irá ouvir a Defensoria Pública, a FUNAI e o Tribunal de Justiça, que será realizado nesta quarta-feira, dia 30, na Alean. Com a previsão para ser votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, o Marco Regulatório Civil da Internet também foi tema de discussão na Casa Legislativa. O documento será uma espécie de Constituição da Internet e é de autoria do deputado federal Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. A criação do Marco Regulatório Civil da Internet no Brasil envolve usuários, provedores e também o governo. A votação já foi adiada ao menos 10 vezes, 6 delas no ano passado. Os parlamentares amazonenses se mostraram favoráveis à aprovação do projeto. Eu sou favorável porque nós estamos no meio do olho de um furacão aqui na Assembleia, que é exatamente a CPI. Nós sabemos que a telefonia fixa, móvel, são serviços tidos como essenciais e que são serviços públicos concedidos, coisa que não acontece ainda com a internet. Por isso que nós estamos defendendo verdadeiramente esse novo marco regulatório, para que essas empresas que operam no mercado hoje sem nenhum tipo de regulamentação possam também ser enquadradas numa prestação de serviço público. O principal impasse para a votação do Marco Civil é a chamada neutralidade da rede, que consiste em tratar de forma neutra os dados de todos os usuários da internet, independentemente do plano escolhido. Com a medida, as operadoras não poderiam vender pacotes de internet com limite de acesso a redes sociais e sites pré-determinados. Não é justo que quem é rico possa ter uma internet de alta velocidade e as pessoas mais humildes ou tenham péssima internet ou muitas vezes nem consigam ter acesso a esse serviço tão essencial hoje na vida das pessoas. Além da questão da neutralidade, outros pontos previstos no marco regulatório tratam de questões de privacidade, como o direito ao sigilo das comunicações e remoção de conteúdo, que só poderiam ser feitos mediante ordem judicial. Uma mesma empresa, veja bem, que opera em Manaus e opera em São Paulo, ela oferta uma quantidade que você pode adquirir de uso da internet, vamos supor 10 mega de internet, lá ela cobra R$100, aqui ela te cobra R$500. Como é que pode isso? Esse é o primeiro questionamento. Segundo, a quem você recorre e como é que você se comporta quando ela te vende 10 e te entrega 1? Por quê? Porque nós não temos critério estabelecendo isso. Nós não temos critério estabelecendo em relação a nada. O serviço da qualidade na internet é ruim no país todo. A criação do marco regulatório da internet deverá evitar posições extremas centralizadoras, como as adotadas pela Rússia, Síria ou China, ou posições extremamente liberais, que não prevêem formas de regulamentação. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou o lançamento de um livro contendo o regimento interno das câmaras municipais, a lei orgânica das cidades e a Constituição Estadual. A literatura será entregue para todas as localidades beneficiadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. Novas ações do SECOT também foram realizadas nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, na manhã desta terça-feira, durante a entrega das sugestões de lei orgânica e o regimento interno da Câmara de Santa Isabel do Rio Negro, distante 630 quilômetros de Manaus em linha reta. Segundo o presidente, serão entregues de 50 a 100 exemplares para cada município. Esse exemplar que nós estamos trabalhando no sentido de imprimi-los e entregar a esses municípios, são de extrema importância para o andamento da sociedade, porque como qualquer problema jurídico que tenha entre as instituições, ali estará a Constituição do Estado, o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município. O presidente da Câmara de Santa Isabel do Rio Negro, vereador pelo PTB Alberto Santos, garantiu que as votações das sugestões serão feitas com celeridade. Cabe a nós, vereadores, junto com
com a população, darmos celeridade e com certeza vamos fazer isso o mais rápido possível. Na oportunidade, o presidente da Câmara de Envira, distante 208 quilômetros da capital, assinou o termo de adesão ao Centro de Cooperação Técnica do Interior e, a partir de agora, terá o regimento interno da Casa Legislativa e a Carta Magna Municipal atualizados pela ALEAN. Essa é a oportunidade que a gente está tendo através de uma equipe de técnicos da Assembleia, né, no setor de alta competência, pelo que eu pude ver, o SECOT, que está nos dando esse apoio e a população tenho certeza que só tem a ganhar com isso. Nós vereadores estamos felizes e a população, no momento em que estivermos com essas propostas lá e com as audiências públicas sendo apresentadas, vão se sentir também felizes em participar dessa nova revolução na política. Ao todo, 13 sugestões de atualização de lei orgânica e regimento interno foram entregues aos municípios pelo SECOT. Após o governo do estado anunciar a alteração do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da educação do estado, o tema foi foco de debate na Assembleia Legislativa. Com a aprovação do projeto, todos os servidores da SEDUC serão beneficiados. A proposta que chegou à Casa Legislativa prevê que a partir de novembro diversas vantagens comecem a ser incorporadas ao salário e à carreira de aproximadamente 30 mil servidores ligados à educação. Além dos professores, serão beneficiados merendeiras, motoristas e funcionários administrativos. O governador Omar atendeu esse pleito e no dia de ontem, quando foi o anúncio, é algo que nos emocionou muito. Foram no auditório Canaã com mais de 5 mil trabalhadores da educação dizendo sim. Ou seja, quem são os deputados, de repente, um ou dois, que serão contrários? Quem sabe o que é bom para os trabalhadores da educação é nós que trabalhamos na área. Então, o resto passa a ser discursos evasivos, um projeto que há 10 anos aguardavam, ou mais de 10 anos, aguardavam que esta casa tivesse uma manifestação de forma positiva. As vantagens concedidas pelo novo PCCR vão significar um aumento de 60 milhões na folha de pagamento da educação. O plano assegurará ganhos inéditos aos servidores públicos estaduais, como a progressão horizontal, que equivale a aumento salarial por tempo de serviço, progressão vertical, com aquisição de pós-graduação, criação de carreira para servidores de nível fundamental e médio, que já a partir da aprovação terão aumento de 15%. Plano sonhado, há muito tempo pela classe de educação do estado do Amazonas, não apenas dos professores, mas também das merendeiras. Esse projeto, esse programa, ele vai beneficiar cerca de 17 mil merendeiras e mais de 30 mil profissionais da educação. Isso mostra verdadeiramente o compromisso político do governador Omar Aziz com essa classe, que é uma classe fundamental, inclusive na formação intelectual e educacional dos nossos filhos, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. A mensagem governamental foi alvo de críticas do oposicionista José Ricardo. De acordo com o parlamentar, o assunto não foi suficientemente discutido na Casa Legislativa. Ele sugeriu a realização de uma audiência pública junto à Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas, presididas pelo deputado Sidney Leite. Muitos grupos de professores estão colocando vários outros aspectos que precisariam ser melhor discutidos, alguns percentuais de reajustes, regras relacionadas à questão da progressão, direitos que os professores hoje não recebem, não está contemplado no plano, como plano de saúde, alimentação e transporte, não tem nenhum auxílio aí também. Querem discutir isso e por isso que eu apresentei o memorando já desde a semana passada para que tivesse uma audiência pública na Comissão de Educação. E se for um caráter de urgência a tramitação do projeto, isso não impede de ter audiência pública. Toda discussão é bem-vinda e é positiva. Agora, com todo respeito, essas propostas foram discutidas com o CITEAM. E aqui essa casa, ela é uma casa política, Mas o que o deputado Zé Ricardo levanta é uma corrente, inclusive ligada ao seu partido, ao PT, e a corrente que ele é vinculado, para discutir exclusivamente com eles. Tanto é que nós conversamos isso e temos discutido periodicamente com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. O projeto de lei de número 349 deverá ser votado até quinta-feira na Assembleia Legislativa. A audiência pública discute a inserção de farmacêuticos nas equipes de atendimento do Sistema Único de Saúde. A proposta, que já está sendo discutida no Senado por meio de um projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin, agora entra em discussão na Assembleia Legislativa.
A exigência de farmacêutico como responsável técnico pelas farmácias municipais está prevista na Lei 5.991, de 19 de dezembro de 1973. Além de sua atuação específica como responsável técnico, o profissional atua também nas áreas de assistência farmacêutica, vigilância em saúde e nos laboratórios de análises clínicas. Um projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin visa inserir o farmacêutico nas unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. O PL já passou pelo Senado e foi aprovado em março de 2013 por unanimidade pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. É uma questão a nível nacional, inclusive temos um projeto a nível nacional, né, da senadora Vanessa Graziotin, que seja obrigatório a inserção do farmacêutico no SUS em todo o âmbito da sua assistência, tanto na farmácia como nas análises clínicas. A carência aqui na capital é grande e no interior também. Temos 62 municípios e sabemos que alguns municípios não têm farmacêutico, e a gente está tentando que seja inserido esses farmacêuticos através de concursos públicos, que é uma defasagem que o governo atual apresenta. Na Assembleia Legislativa, o assunto virou tema de discussão. O deputado Sidney Leite presidiu audiência pública sobre o assunto. Para o parlamentar, a presença do profissional de farmácia na rede do SUS pode evitar problemas como medicação indevida. A importância que nós defendemos desse profissional no sistema de saúde, principalmente no sistema público, é garantir que esses medicamentos prescritos pelo médico possa chegar devidamente correto e manuseado de forma correta, como também nas farmácias. A gente ainda vislumbra e vê muita situação que vem ocorrendo, né, de pessoas que adquirem medicamentos sem um mínimo de controle, certo? E correndo risco. O presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputado Ricardo Nicolau, também acompanhou as discussões. De acordo com ele, um requerimento deve ser encaminhado ao governo do estado para a realização de um novo concurso público para a área. Buscar junto ao governador, né, junto ao governo, a Secretaria de Saúde, né, para que dentro da programação, dentro do planejamento, até mesmo de concurso público, possa estar inserido esse profissional. Atualmente, o Conselho Regional de Farmácia do Estado tem pelo menos 3.000 profissionais credenciados. Para o deputado Sidney Leite, o Amazonas possui quantidade suficiente de profissionais para atender a demanda da população. Segundo ele, faltam políticas públicas para o setor. Existe um déficit desse profissional para atender hoje a demanda do sistema? Eu acredito que nós temos profissional. O que nós não temos é uma política de inserção do profissional no mercado de trabalho. A proposta tramita em regime de prioridade em caráter conclusivo. O PL continua na Câmara e aguarda os pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças da Casa. O deputado Marcelo Ramos criticou o impacto da carga tributária sobre a cesta básica no Amazonas. Para o parlamentar, enquanto o Estado comemora a arrecadação histórica do mês de outubro, o cidadão gasta cada vez mais com produtos essenciais. O deputado estadual Marcelo Ramos criticou a postura do governo do estado de aumentar, ainda no final de 2012, o ICMS sobre os produtos da cesta básica de 1% para 17%. A interpretação do parlamentar é de que não compensa registrar a maior arrecadação da história em troca de onerar o cidadão com o preço dos alimentos. O Estado cometeu um grande erro quando, no final de 2011, encaminhou para esta Casa a Lei Complementar número 112, aprovada aqui no último dia de sessão legislativa do ano passado, com os votos contrários meu, do deputado Luiz Castro e do deputado Zé Ricardo, e que aumentou a alíquota de ICMS sobre os produtos da cesta básica de 1% para 12%. Agora o Estado anuncia um recorde histórico da arrecadação de ICMS. É óbvio, não é justo você bater um recorde de arrecadação de ICMS ao custo de tirar comida da mesa das pessoas, porque quando você encarece a comida, você faz com que menos pessoas tenham acesso aos alimentos. Marcelo Ramos afirmou ainda que tem mantido conversas com o governador Omar Aziz e espera que se chegue a um consenso em torno da questão. Eu tenho buscado diálogo com o governo do Estado, apesar de ser um deputado de oposição, e vejo boa vontade do governador. No entanto, há muita resistência por parte da Secretaria da Fazenda, que, óbvio, tem uma lógica só de arrecadar, mas eu quero crer que, insistindo um pouquinho, sensibilizando, demonstrando que o Estado está num momento muito bom do ponto de vista da arrecadação, porque você pode sacrificar a população no momento que o Estado está com dificuldade de arrecadar. No momento que o Estado bate recorde, não tem porquê
sacrificar a população. Em apartes ao discurso do deputado Marcelo Ramos, os parlamentares Luiz Castro e Conceição Sampaio reforçaram o apoio à iniciativa de trazer à casa discussões sobre a redução de ICMS dos produtos da cesta básica. Luiz Castro lembrou que o Amazonas é o único estado da federação que cobra 17% sobre os alimentos básicos. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, lançou na manhã de hoje a campanha De Olho na Validade. A meta é fazer com que os próprios consumidores auxiliem na fiscalização dos produtos. A campanha deve começar até dezembro deste ano. Uma visita ao supermercado. Quando chega a hora de fazer as compras do mês, a maioria das pessoas se preocupa apenas em encontrar os produtos de que precisa com o menor preço possível. Porém, muita gente esquece de algo importante: o prazo de validade do produto. Somente no ano passado, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa apreendeu 20 toneladas de produtos impróprios para o consumo, tanto pela má conservação quanto pelo fim do prazo de validade. Pensando nisso, o presidente da comissão, deputado Marcos Rota, começa uma parceria com outras instituições para implantar a campanha De Olho na Validade. Nós já conseguimos fechar essa parceria com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a Defensoria Pública. Hoje eu oficiei inclusive o PROCON, para que o PROCON também participe dessa questão. Existe uma associação que representa os supermercados que, infelizmente, no Amazonas é muito complicado o acesso até essa associação. Fechamos já com as maiores redes de supermercados no estado do Amazonas. O principal objetivo da campanha é o de permitir que os consumidores possam trocar produtos vencidos sem dificuldade, além de servir para conscientizar a população da importância de se observar os prazos impressos nos rótulos. Para que a gente pudesse despertar, inclusive no próprio consumidor, de uma forma educativa, o seu papel importante também de agente fiscalizador, nós resolvemos então criar essa campanha também no estado do Amazonas com esse objetivo: o consumidor que for até um estabelecimento comercial, lá encontrar um produto fora do prazo de validade, dará ao consumidor o direito de fazer a substituição daquele produto vencido por um produto igual ou similar dentro das suas especificações, dentro do prazo de validade, de forma gratuita. Segundo Rota, a ideia para a realização da campanha surgiu há quase 2 anos. Agora, com a realização das parcerias com outras instituições, a previsão é de que a campanha seja lançada antes do Natal deste ano. Em Itacoatiara, deputado Sinésio Campos acompanha o início da pesquisa de potássio e mais. O trabalho da Rádio Baré é reconhecido no Poder Legislativo. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9. E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O presidente da Comissão de Geodiversidade da ALEAN, deputado Sinésio Campos, acompanhou o início das pesquisas do potássio na comunidade de Arari, em Itacoatiara. O trabalho vai identificar a profundidade da jazida. De acordo com o parlamentar, o resultado mostrará o potencial do Amazonas para a atividade mineradora. Após os ciclos de audiência nos municípios do interior para conscientizar a população com relação aos impactos e benefícios referentes à exploração do potássio, o presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da ALEAN, deputado Sinésio Campos, acompanhou na comunidade do Arari, em Itacoatiara, a 117 quilômetros de Manaus, a instalação das primeiras sondas que verificarão a profundidade das jazidas do minério, de onde será extraído o potássio. A previsão que se tem dos estudos preliminares é na ordem de uma média de 500 bilhão de toneladas de fertilizantes. Isso aí é um número extremamente significativo e que eu entendo que o Amazonas começa a trabalhar numa nova visão, uma indústria de cloroquímica, uma indústria de fertilizantes, utilizando os nossos recursos naturais e minerais. Daniel Nava, secretário de Estado de Mineração, explica como está sendo feito o processo de sondagem. Aqui é um trabalho de sondagem, eles vão perfurar um furo de sonda
Essa sonda deve atingir em torno de 1.300, 1.350 metros e eles vão fazer testemunhos, trazer à superfície testemunhos dessas rochas. E a perspectiva é que em profundidade eles encontrem horizontes da silvinita, que é a rocha que contém o minério de potássio. Apesar da exploração do potássio ainda não ter iniciado, os benefícios econômicos já estão sendo percebidos pelos moradores da comunidade. Isso porque o projeto de pesquisa gerou empregos para pedreiros, eletricistas, além da contratação dos serviços de alimentação e hotelaria. O projeto apresentado ao governo do estado prevê investimentos iniciais da ordem de 5 milhões de reais, o que inclui a execução dos primeiros 2 furos de sondagem na comunidade do Arari e mais 4 nos municípios de Itacoatiara e Urucurituba. O deputado Cabo Maciel cobrou dos prefeitos do interior uma maior atenção às comunidades afastadas das sedes dos municípios. Segundo o parlamentar, uma das situações mais preocupantes é a falta de acesso à água potável. O deputado estadual Cabo Maciel trouxe ao plenário da Assembleia Legislativa a situação que encontrou em diversas comunidades por todo o Amazonas. O parlamentar tem se empenhado em visitar as localidades mais distantes dos centros urbanos para acompanhar os problemas enfrentados pelos moradores. Eu tenho visitado não só a sede do município, onde tem asfalto, onde tem um hospital funcionando, onde tem energia elétrica, onde nós estamos com uma estrutura boa, onde o deputado pode descer no aeroporto, entrar num carro com ar-condicionado, mas a gente tem ido mais além, a gente tem fretado lancha, a gente tem visitado lá onde o político não tem vontade de ir. Nós temos visitado as comunidades de Apuí, de Humaitá, de Urucará, de Urucurituba, de Parintins, de Manacapuru, de Itacoatiara. A gente tem feito uma peregrinação, nós estamos fechando aí quase 90 comunidades visitadas. Para Maciel, a situação mais preocupante é a dificuldade de acesso à água potável. A falta de poços artesianos obriga a população a consumir água suja dos rios. E o povo hoje bebe lama. No século XXI, as crianças, 90% das comunidades não tem um poço artesiano, tem que bombear água da beira do rio. Então, tem parte no rio que está seco, então está bombeando lama para beber, né? Onde os comunitários têm que cooperar para comprar o cloridato para botar na água, né? Onde estão usando água sanitária, onde mesmo que esse produto aí ainda se bebe uma água de péssima qualidade. O parlamentar irá produzir um relatório a respeito deste problema e irá conversar com o governador do estado, Omar Aziz, sobre o assunto. Cabo Maciel propõe que o executivo estadual construa diversos poços, permitindo assim uma melhora na qualidade de vida dos habitantes destes locais. Esperança de desenvolvimento. Em discurso no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, o deputado estadual Tony Medeiros anunciou que equipes da Eletrobras e da Eletronorte estão fazendo levantamentos técnicos para a construção de um linhão à margem direita do rio Amazonas. O rebaixamento do linhão de Tucuruí para a região do Baixo Amazonas está sendo analisada por equipes técnicas e, de acordo com Tony Medeiros, até o primeiro semestre de 2014 já deverá sair do papel. Esse levantamento dos estudos técnicos já acontece e a boa notícia é que haverá o leilão agora no primeiro semestre do ano de 2014, já para a construção do tão sonhado linhão, que na época chamava de linhão de Tucuruí, que hoje é interligado ao Sistema Nacional. Então, Manaus hoje, ela consome energia vindo até de Itaipu. Em a parte ao discurso de Tony Medeiros, o deputado Sidney Leite reforçou a importância do debate sobre o abastecimento energético à região do Baixo Amazonas, mas ressalva o caráter político da proposta. Ele também cobrou uma postura mais agressiva da bancada amazonense no Congresso. Deputado Tony, a nossa bancada federal, a nossa bancada no Congresso Nacional precisa ser mais atuante e cobrar. Até porque, salvo engano, a grande maioria dos deputados e senadores são da base do governo e podem fazer pressão junto conosco para que a gente possa ter esta região, uma importante estratégica para o estado do Amazonas, porque, para aqueles que não sabem, o Baixo e o Médio Amazonas
só o Baixo e o Médio Amazonas representam uma parcela significativa da população do interior do estado do Amazonas. Só essas duas regiões. E essa região, sem dúvida nenhuma, com energia de qualidade, energia que garanta a confiabilidade, nós vamos ter investimentos. O deputado Tony Medeiros acredita que a construção do linhão na margem direita do rio Amazonas trará desenvolvimento para a região. Qual é o impacto dessa notícia na economia do Baixo Amazonas? Possibilidade de desenvolvimento. Instalação de indústrias que tanto sonhamos, geração de emprego e renda. Acima de tudo, claro, dignidade. Com mais de 1.650 quilômetros construídos, o linhão de Tucuruí já abastece Manaus e o rebaixamento para a região do Baixo Amazonas representará um impacto significante na economia dos municípios de Parintins, Boa Vista do Ramos, Maués e Barreirinha. O deputado estadual Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, comemorou os resultados obtidos na 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Entre as conquistas da delegação do Amazonas, o parlamentar destacou a aprovação de 14 propostas, em especial uma que trata sobre educação ambiental. Em discurso em tribuna, o deputado Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, destacou a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que aconteceu na última semana em Brasília. O evento reuniu representantes de todos os estados brasileiros para discutir o desafio da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Amazonas esteve presente com 30 delegados, representantes dos principais órgãos do estado. Dentre as 60 propostas apresentadas durante o evento, o Amazonas teve 14 aprovadas. Todas as 5 sugestões do eixo de educação ambiental foram aprovadas. O deputado Luiz Castro comemorou a vitória e destacou a importância da capacitação dos professores. Nós temos uma lei nacional de educação ambiental, uma lei estadual. Nós temos o princípio da transversalidade, que é de que cada professor aplique na sua disciplina informações e orientações de educação ambiental, mas isso na prática pouco acontece. E parte dessa falha, desse fracasso relativo da política de educação ambiental dentro das escolas, está relacionada à falta de formação, de capacitação dos professores nessa área. Os professores precisam ser preparados nos cursos de licenciatura, nos cursos que formam professores. É preciso dar um componente mais forte de educação ambiental. Sobre a destinação de resíduos sólidos, Luiz Castro lembrou o posicionamento da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em reconhecer que o Amazonas merece um olhar especial em relação ao tema. O parlamentar justificou a afirmação pelas particularidades geográficas e pelas grandes distâncias entre os municípios. Deputado Arthur Bisneto apresenta projeto de lei que obriga a fixação de avisos para portadores de marca-passos em portas detectoras de metais. E mais, deputado José Ricardo destaca em plenário a importância da leitura no Dia Nacional do Livro. Veja no resumo de notícias. Um projeto de lei do deputado Arthur Bisneto quer obrigar edifícios e agências bancárias a manterem avisos de riscos às pessoas que possuem marca-passos. Ainda de acordo com a proposta, em caso de presença de usuários do aparelho, deve-se proceder ao desligamento do equipamento de segurança ou encaminhar o usuário à entrada alternativa. O Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro, foi lembrado no plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado José Ricardo. O parlamentar destacou a importância do estímulo e acesso à leitura e defendeu a aprovação de um projeto de lei de autoria própria que se encontra em tramitação na Casa e que prevê a implantação de bibliotecas em todas as escolas do Amazonas. Casa assinada pelo arquiteto Lúcio Costa, autor do Plano Piloto de Brasília, está no traçado do projeto de revitalização da Orla de Barreirinha e corre risco de ser demolida. O deputado Sidney Leite anunciou em plenário que deverá acionar a Prefeitura do município e o governo do estado para que o projeto seja revisto e a arquitetura original da casa seja preservada. Lá atrás, o governo do estado adquiriu uma casa dessas projetada por Lúcio Costa, que fica na área urbana de Barreirinha, e tombou como patrimônio cultural. E foi feito um convênio com a prefeitura de Barreirinha para manter este espaço. E agora, nós somos surpreendidos que um projeto do município, em convênio com o governo do estado, de revitalização de um trecho de uma orla do município,
avaliado em R$1.300.000, estão querendo demolir a casa. Eu entendo que isso é um absurdo, né? É um atentado contra a cultura do nosso Estado, é um atentado contra a cultura daquele povo, e isso é uma ação de quem desconhece, de quem não tem noção da importância desse espaço adquirido pelo poder público estadual para servir como uma referência àquele município. Então, nós estaremos entrando em contato com a Prefeitura, agora vou fazê-lo assim que terminar dessa entrevista, como também a Secretaria de Infraestrutura para tomar conhecimento disso e para que a gente possa impedir. Há 75 anos, a Rádio Baré está em operação no Amazonas. Foi a primeira a se instalar em Manaus. Em reconhecimento à trajetória da emissora no estado, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial nesta terça-feira. A Rádio Baré foi a primeira fundada no Amazonas, em 7 de setembro de 1938, inicialmente com o nome de Voz da Baricéia. O nome Baré veio quando a emissora passou a fazer parte da rede pertencente a Assis Chateaubriand, em 1945. Foi escola de muitos radialistas consagrados no Amazonas, como Josué Cláudio de Souza. Apresentando uma programação inovadora nas décadas de 1950 e 1960, com destaque para comédia e novelas, além de noticiários. Em reconhecimento aos 75 anos de trabalho da emissora na comunicação, a Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma sessão especial, de autoria do deputado Sinésio Campos. É uma justa homenagem, 75 anos, de uma emissora que encurtou distância. E a Rádio Baré, ela foi exatamente uma das precursoras aqui, de talentos, de artistas, né? Então, a evolução aconteceu, a televisão chegou, mas acima de tudo ficou o meio de comunicação que eu entendo que ainda é o mais popular e democrático, que chega em qualquer beiradão, em rincões mais longínquos. Ao receber a homenagem, o atual presidente da Rádio Baré anunciou as novas ações que a emissora está implementando. Um dos planos é a migração para FM. Vai sair o decreto nos próximos dias da possibilidade da migração das rádios AM para FM e estamos analisando com muito carinho a possibilidade de migrar para FM e poder entregar um som de melhor qualidade, digitalização da rádio, tudo isso vai se tornar possível com essa migração. Além de ter realizado parceria com a Rádio Globo para a transmissão de conteúdo esportivo, atualmente a rádio tem programação religiosa. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 30. Deputado Marcos Rota, presidente da CPI da Telefonia, realiza oitivas com a Defensoria Pública do Estado, FUNAI, Associação Amazonense dos Municípios e o Poder Judiciário. 1h da tarde, na Assembleia Legislativa. E ainda, deputado Luiz Castro promove sessão especial em homenagem ao Dia do Médico Veterinário, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 31 de outubro, deputado Chico Preto realiza audiência pública para debater a implementação da autonomia orçamentária da Defensoria Pública do Amazonas, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E mais, deputado José Ricardo promove audiência pública para debater sobre os avanços e entraves da classe trabalhadora na construção civil do Amazonas, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. CPI da Telefonia houve denúncias do Sintel e OAB do Amazonas. Presidente Josué Neto anuncia o lançamento de um livro contendo o regimento interno das câmaras, a lei orgânica das cidades e a Constituição Estadual. E mais, deputado Sinésio Campos acompanha o início da pesquisa de potássio na comunidade Arari, em Itacoatiara. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Uma ótima noite para você. Fique agora com a primeira edição da retrospectiva do último trimestre na apresentação de Pérola Paula.